Desculpe, o lecionário veio com erro de impressão, mas é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Às vezes acontece isso, né? Um erro de impressão muda tudo. Muito bem. Nós estamos lendo o Evangelho de São Mateus e vocês sabem que durante o ano litúrgico nós temos o ciclo dos domingos e o ciclo dos dias de semana. Nos dias de semana nós lemos São Marcos, depois nós lemos os trechos de São Mateus que não aparecem em São Marcos, e por último nós lemos os trechos de São Lucas que não aparecem nem em São Marcos nem em São Mateus. Ora, como o Evangelho de São Mateus é o grande evangelho que contém os discursos do Senhor, os grandes sermões de Cristo, o que não significa que tudo Jesus disse em cada uma dessas vezes, mas o evangelista narrou em forma de grandes sermões de Nosso Senhor. Então nós estamos lendo esses sermões de uma maneira um pouco mais, digamos assim, lenta, como fazemos todos os anos. Nós já lemos o Sermão da Montanha, que é o mais importante de todos, que contém, digamos assim, a ética do Evangelho. Depois lemos o Sermão Missionário, capítulo 10 de São Mateus. Agora vamos ler o Sermão das Parábolas do Reino de Deus. Começa hoje, com várias interrupções, né? Porque acontece isso, infelizmente, dado o calendário litúrgico. E depois há outros dois discursos, que são o discurso eclesiástico do capítulo 18 e o discurso escatológico dos capítulos 24 e 25. E o Sermão das Parábolas se abre com a conhecida parábola do semeador. Jesus, ele conta a parábola do semeador, depois o evangelista explica um pouco por que ele conta essa parábola, e as parábolas em geral é o evangelho de amanhã. Depois ele traz a parábola do joio e do trigo, e depois Jesus mesmo explica a parábola do semeador, o que nós leríamos na sexta-feira. O problema é que sexta-feira é a festa de Santa Maria Madalena, então nós interrompemos os evangelhos dos dias de semana e por isso nós vamos explicar a parábola do semeador, dando uma olhadinha na explicação que Nosso Senhor mesmo dá, que seria o evangelho de sexta-feira. Bom, o texto começa dizendo que Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é esse grande lago, também chamado de Genezaré ou de Tiberíades, por causa das cidades que estavam em torno do lago, em que Jesus passou boa parte do seu ministério, em cujas margens ele passou grande parte do seu ministério. A cidade, digamos assim, que era a base do ministério de Cristo, é a cidade de Cafarnaum. E essa cidade de Cafarnaum é a cidade de onde são originários os primeiros apóstolos. E é muito interessante por que Jesus escolheu aquele lugar. Bom, primeiro que ele tinha bom gosto, era um lugar lindo. Tem água, então tem verde. Aquele território é muito seco, muito árido. Hoje o Estado de Israel já fertilizou tudo aquilo com tecnologias modernas, mas geograficamente é uma região árida. E justamente porque estava
numa localidade muito favorecida, também era um lugar onde as notícias se difundiam mais rápido. Ali tinha pescadores, tinham comerciantes, havia até mercados perto do mar da Galileia. Então, era um lugar, digamos assim, também muito aberto, menos controlado por aquela gente de mente fechada da Judéia, fariseus e tudo mais. Ele podia se dedicar ao ministério de uma maneira um pouco mais proveitosa, com mais fruto, e também porque aquela gente era uma gente muito boa, muito concreta, eram pessoas que tinham, digamos assim, menos pedigree judaico, né? E por isso estavam mais abertas para a sua palavra. E São Mateus nos diz que uma grande multidão se reuniu em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. É muito interessante que São Lucas apresenta uma cena muito parecida no capítulo 5, pelo menos, digamos assim, nessa introdução. Jesus entra na barca de São Pedro e da barca ensina as multidões. Os padres da igreja tiraram muitas imagens bonitas disso. Que essa barca representa a igreja, que a multidão que está na beira da praia representa os pagãos que estavam à margem do povo judeu e que, portanto, careciam na ignorância e assim por diante. Em todo caso, a cena é Cristo sentado como numa cátedra, como num altar, como numa plataforma, no barco, ensinando aquela multidão. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Amanhã nós vamos entender melhor o porquê disso. O semeador saiu para semear. Eu gosto mais da frase de São Lucas, porque ele diz: o semeador saiu a semear sua semente. Parece um conjunto de redundâncias, mas não são redundâncias. Nada é óbvio. Porque todo semeador, em algum momento, sai, mas nem sempre sai para semear. Mas ele não semeou qualquer coisa, ele semeou a sua semente. E a sua semente significa a sua vida. A sua semente significa quem ele é. Jesus diz através do Evangelho de São João, lá no capítulo 6, se não me engano, versículo 37, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. No sentido de que, ao espargir a sua palavra, ele está se dando a nós. Então, o ensino da palavra não é uma coisa qualquer. Nós muitas vezes tratamos o ensino da palavra de Deus como uma coisa qualquer, como se alguém estivesse ensinando, por exemplo, uma receita de bolo, ou dando uma informação que não é muito relevante. Às vezes nós tratamos a pregação da palavra de Deus de maneira muito irresponsável. Isso parte tanto do pregador quanto do ouvinte. O pregador, porque ele esvazia a pregação em bobagens ou em obviedades, falando irrelevâncias. Tem muito disso hoje em dia, inclusive porque o povo gosta. É triste dizê-lo, mas é verdade. Se eu estivesse fazendo palhaçadas aqui, a igreja estava cheinha, fazendo uma feitiçaria, alguma coisa assim, que promete uma mentira para as pessoas. Nossa, isso aqui estaria explodindo. Porque palavra mesmo, as pessoas não gostam. Então, muitos pregadores acabam cedendo
àquilo que é, digamos assim, um sucesso da ocasião. Mas nós não podemos fazer isso. Ora, o semeador saiu a semear, diz São Lucas, a sua semente. É muito importante isso. Jesus explica depois que pelo menos no trecho que aparece aqui no lecionário, não aparece essa frase de Cristo, nem na explicação de sexta-feira. Mas o semeador é o Filho do Homem, é Cristo. A semente é a palavra que ele prega. É essa interpretação imediata que o Senhor dá. E por que o semeador é diferente da semente? Por que Cristo escolhe essa imagem? Por um motivo. A semente transcende o semeador. De vez em quando algumas pessoas dizem assim: Padre, o senhor faz tudo o que o senhor prega? Claro que não, né? Eu tento fazer. Eu estou pregando, inclusive, para mim mesmo. Mas eu não posso dizer que eu correspondo perfeitamente àquilo que eu ensino. Estou lutando, como todos vocês. Então, as pessoas pensam o seguinte: mas se ele não faz exatamente o que ele prega, portanto, ele está deslegitimando a pregação pela sua imperfeição. Algumas pessoas podem pensar assim, de fato pensam assim. E aí vem aquela frase, né? Quem não prega o que vive, como é que é? Quem não vive o que prega, acaba pregando o que vive, dizem algumas pessoas, né? Essa frase é uma falácia. Ela é uma falácia. Por quê? Porque a ideia de que quem não vive o que prega, qual é o pregador que vive tudo aquilo que ele prega? Ele está pregando, inclusive, para si mesmo. Acaba por pregar o que ele vive. Ela quer simplesmente justificar o fato de que o semeador e a semente são a mesma coisa. Ou seja, eu tenho que pregar no fundo a mim mesmo. Essa é a falácia que está escondida por detrás dessa frase. E nós não podemos ser assim. Sem perder jamais o compromisso de lutar por viver a palavra, nós não podemos jamais esquecer o seguinte: que a semente transcende o semeador. E, portanto, muitas vezes um homem imperfeito, como eu, prega uma palavra boa e verdadeira, prega uma semente boa que precisa ser acolhida. Como muitos pregadores que já tiveram fraquezas e fragilidades, e eu não sei qual pregador não terá as suas, mas o seu compromisso com a verdade da palavra é tão intenso, que a palavra que ele prega é íntegra. Ou seja, eu preciso zelar pela integridade da semente, ainda que eu esteja em pedaços. Eu preciso garantir que a semente que eu estou semeando é a semente dele, é a semente do semeador divino, e não a minha, que sou um semeador humano. Acerca disso, já o padre Antônio Vieira fez um sermão lindíssimo, que depois, se vocês quiserem ler, é uma obra literária maravilhosa, chamado Sermão da 70ª ou da 60ª, pode ser que eu esteja enganado, em que ele comenta a parábola do semeador, mas para criticar os pregadores do tempo dele, para dizer: olha, essas pregações não estão produzindo fruto por um único motivo, porque vocês não estão pregando a palavra, vocês não estão pregando a semente, vocês estão pregando outras coisas. Vocês estão prestando atenção no estilo, na retórica, no raciocínio, na arte do convencimento, sei lá em qual vaidade.
mas é preciso semear a semente. Ora, enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Jesus explica: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É muito importante isso, porque não basta ouvir, é preciso compreender. Só que compreender, sobretudo a Escritura, e nós vamos ver isso amanhã, não é simples. É preciso a gente meditar, refletir, pensar, estar diante de Deus pedindo as luzes do Espírito Santo. É um grande trabalho. Aqueles 3 atos de que fala Jesus no Sermão da Montanha: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto, era entendido pelos comentadores antigos como: pedi compreensão e recebereis compreensão. Batei, isto é, insisti pedindo compreensão, e compreensão vos será dada. Buscai, investigai o sentido, e ele se abrirá a vós. No capítulo 12 do livro do Apocalipse, naquela cena que aparece a mulher dando à luz entre dores de parto, São Ruperto, que é um dos comentadores mais impressionantes da Bíblia, ele comentou a Bíblia toda, é um padre da igreja pouco conhecido, infelizmente. Ele diz que essa mulher em dores de parto é a igreja, que entre os labores da meditação dá à luz a Cristo pela fé. Ou seja, compreender é um labor, é um parto. Então, quando Jesus diz, aquele que está à beira do caminho, é aquele que não se dá ao trabalho. É como muitos alunos, você está lá falando, o aluno está lá, parece que está assistindo televisão, sei lá, não está muito aí com o que você está falando. É assim, você já vai falando, ele já vai esquecendo, né? Quem dera nós fôssemos assim com as ofensas. Fôssemos ouvindo e deletando ao mesmo tempo, como fazem os alunos ao escutarem aula nas universidades, infelizmente. É como esses que estão à beira do caminho. Não fazem um esforço de agarrarem a palavra, de a compreenderem, no sentido bem material do que significa compreender, e produzir mediante a meditação. Continua Jesus. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. E explica ele: a semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Estes são aqueles que, num primeiro momento, eles ficam entusiasmados. Então, por exemplo, fazem um retiro, saem dali felizes, vão, por exemplo, a um evento, né? E tem muito católico, o pessoal chama de católico Fátima Bernardes, que é o católico de encontro, né? Que é o católico que fica andando de encontro em encontro, só vai em encontro, né? Depois não vai em missa, não confessa, não participa, etc. Tem muita gente que é assim, vai num encontro, fica assim, subindo nas nuvens, né? Mas aí quando chega na vida mesmo, que a vida é assim, você vai no encontro, chega em casa todo eufórico,
Aí você acorda no dia seguinte com uma ressaca daquelas, né? Não ressaca de pinga, mas ressaca de ônibus, de calor, sei lá do que. Aí, você tem que levantar para rezar. Ah, não, amanhã eu rezo. Hoje eu estou cansado. Aí, quando chega no dia seguinte, fala: ah, já que eu não fiz ontem, também não vou fazer mais hoje. E aí já não faz mais nunca. Desiste. Quantas pessoas são assim? Desistem. Porque Jesus, ao contrário do que muitos pregam hoje em dia, não tem um evangelho fácil para nós. Um evangelho feito assim de conforto, de leveza. Não, ele está falando de renúncia, de negação, de morte, de você abrir a sua alma para um confronto violento com a verdade da palavra. Ele está falando de um desmascaramento contínuo, de arrependimento, de uma vida de santidade que envolve muita morte. Aí a pessoa percebe: então quer dizer que isso aqui não é só a galera. Isso aqui envolve algo mais profundo. Olha, eu não vou não, deixa para depois. Me cansei. O que eu queria era só uma coisa gostosa, né? Bonita. E tem muita gente que gosta da parte estética da fé, né? A parte estética. Então, sei lá, você tem uma missa solene com um grande órgão, com muita música polifônica, com muito incenso, com toda a dramaticidade da liturgia. Nossa, que coisa linda. Tá bom, mas aí e na segunda-feira de manhãzinha, que não tem nada e que você vai ter que rezar sem estímulo sensorial quase nenhum. É o padre velho, com pigarro, que faz lá um sermão meio desarranjado. E aí? E aí? Ah, aí eu não quero. Pois é aí que está Deus. É aí que está Deus. Por que a igreja, muito sabiamente, né, ela tem um intercâmbio de algumas solenidades com muita austeridade? Por isso. Para que nós não nos entorpeçamos com ilusões. O cristianismo é cruz, é feito de renúncia, mas a gente não tem compromisso com a palavra, então o entusiasmo passa, e a palavra? Passa também, não tem raiz, não fica. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. E Jesus explica: a semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. Não dá fruto. E esse é o marco dentro do qual está boa parte dos cristãos. Que é o seguinte: o fulano conhece a Cristo, só que é o seguinte, a preocupação dele é com o trabalho, é com a família, é com o casamento, é com a sua empresa, é com os seus filhos, é com as suas coisas domésticas. Ele não está realmente preocupado com a palavra. Ele está preocupado com a sua vida. Então ele não produz fruto. A palavra não produz fruto nele. Ele escuta, vem, nossa, até tem certa profundidade. Só que depois é um cristão sufocado. É um cristão sufocado pelos espinhos. Você encontra aquela pessoa sufocada pelos problemas. O meu filho, o meu marido, a minha sogra, o meu dinheiro,
é minhas férias, é minha saúde, eu, sempre preocupado com as minhas coisas, É um cristão sufocado. Quantas pessoas estão sufocadas? Quantas pessoas estão com a palavra sempre asfixiada dentro de si por causa da preocupação? E não entendem o Evangelho, porque o Evangelho exige de nós um compromisso radical com Deus. E é o seguinte, muitos vão ficar à beira do caminho. É triste, mas é assim. Quantos de nós vão se salvar, mas os da sua casa não vão se salvar? Por quê? Porque não dão atenção. Agora, se Deus é tudo para mim, eu preciso ter o desapego disso tudo. Eu preciso entregar as pessoas que estão no meu convívio e as circunstâncias todas, para que a misericórdia de Deus, enfim, se compadeça, mas eu não posso transformar isso na minha frustração. Está errado. Porque o meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. Por fim, outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e conclui Jesus. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Ou seja, aquele que medita, aquele que é um bom discípulo, aquele que é um bom aluno de Jesus, pega o que ele fala, considera, medita, transforma aquilo em lição, aprofunda, se confronta, diante de uma situação qualquer, pensa, não, peraí, o que Jesus faria? O que Jesus disse sobre isso? Como é que Jesus se comportaria? E se guia pela medida dele. Esse que é um bom aluno, um bom discípulo, né? Esse produz fruto. Esse aprofunda mesmo. Esse está focado em Jesus. Em Jesus. E diz, olha, tudo bem, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus filhos, meu marido, minha esposa, minha ocupação, tem um monte de coisas, mas o meu foco é Jesus. Ou seja, o meu foco é ser um bom aluno, um bom discípulo dele. Jesus contou essa parábola no começo do discurso das parábolas. Por quê? Quem não entendeu isso não adianta nem continuar. Porque vai ouvir, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não vai abraçar a palavra e dizer, olha, espera aí, eu vou transformar isso aqui no meu software interior. Vamos pedir ao Senhor que as nossas disposições sejam essas que Ele apresenta na terra boa, que nós abracemos a palavra e que ela produza em nós frutos de santidade.